Configuração intermediária, aula 14, DSR. Nessa aula eu quero explicar como a gente configura o DSR e o que é o DSR no nosso sistema. Então, DSR é aquele descanso do domingo, que geralmente é pago para o funcionário caso ele não falte na semana. Então, na tela de cálculos a gente tem duas colunas que são representadas pelo DSR. Então temos a do DSR, que é quando o funcionário não realiza as faltas, ou não chega no limite de horas faltas para ser descontado o DSR. E temos uma outra coluna que é o DSR débito, que é onde sim, que quando ele chega naquela certa quantidade de horas de falta, é descontado dele. Então, como a gente faz essa configuração no horário, vamos até o cadastro de horários. Vamos até descanso. Aqui a gente tem o descanso de forma automática, que é o que eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem um limite de horas falta. Então, se o funcionário faltar 6 horas, vai ser descontado um valor de 6 horas e 40. Se ele não chegar nesse limite de horas faltas aqui, no caso não tiver 6 horas de falta entre segunda e domingo, não vai ser descontado essas 6 horas e 40, que é o que está sendo representado aqui nessa tela. Aqui, ó, nesta semana, de segunda até domingo, ele não teve nenhuma hora falta, então não foi descontado o DSR. O DSR caiu na coluna de DSR, não na coluna de DSR débito. Aqui já nesse caso, ele tem 6 horas de falta, que foi descontado na coluna de DSR débito. Então vamos ao horário novamente. Aqui a gente tem a opção de incluir horas extras no cálculo, que no caso o nosso sistema vai utilizar todas as horas que o funcionário trabalhar para calcular o DSR. Então vai ser baseado nas horas normais e nas horas extras. Caso queira, a gente pode se basear também somente nas extras. E vai ser calculado na coluna de DSR ou em uma coluna separada. Aqui a gente tem a opção também descontar na semana seguinte. No caso, como por exemplo nessa semana onde foi descontado no dia 29, foi descontado 6 horas e 40, na próxima semana também vai ser descontado do funcionário. Então aquela opção serve para descontar na semana seguinte, caso tenha um DSR débito. Aqui a gente vai incluir o feriado, então quando tiver um feriado a gente vai conseguir preencher o valor do DSR naquele dia. E aqui tem mais algumas opções, que é descontar no domingo, como descanso no domingo, como descanso no dia, como hora normal no dia e como hora normal no descanso. E caso o feriado ocorra em domingo, descontar apenas um DSR. Agora eu quero mostrar como que funciona o nosso descanso variável, que é a segunda opção que a gente tem de configuração de DSR. Então aqui eu configurei da seguinte maneira, a gente tem que pensar que de 0 até 1 hora vai ser descontado 0 horas. Daí aqui no caso de 1 hora até 2 horas vai ser descontado 2 horas e 30. Então acima de 4 horas vai ser descontado 5 horas. Então utilizando essa opção aqui, desta forma aqui, quando eu concluir aqui, eu atualizar a tela de cálculos, vai sumir da primeira semana o valor de DSR e o DSR vai aparecer apenas na coluna de DSR. Então, como eu tive 6 horas de falta, vai ser descontado 5 horas, pois na minha configuração lá, acima de 4 horas é descontado 5 horas. Se ele tivesse 3 horas de falta, ia descontar 2 horas e 30. Então, funciona dessa maneira aqui o DSR da forma variável. Então, fico por aqui na aula de DSR. Espero que tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, é só clicar no botão. Valeu!